Olá, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula hoje? Isso mesmo, super mega animado. Mas primeiro, uma meditação para fortalecer o nosso dia. Depois, vamos ao nosso conteúdo, ok? Bora meditação! O título da meditação de hoje é Dia Feliz e o texto bíblico está lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É bom demais quando a gente acorda, tá tudo dando certo, a gente sabe que o dia vai ser bom, a gente já toma um café da manhã da hora, porém nem todos os dias são assim, certo? Ah, não, aí ele extrapolou ali. Tem dias que são um pouco mais nublados, são mais intensos e até mesmo são mais tensos. E tem dias que a gente acha que nem vale tanto a pena acordar, mas saiba de uma coisa, em Cristo a gente pode muito mais. Nesses dias que a gente precisa de um caminhão de reboque para tentar tirar a gente da cama, a gente precisa de muito mais coragem, muito mais força dele. Deus pode solucionar todo e qualquer problema, mas Ele quer atuar principalmente no seu coração para que você tenha um olhar muito melhor para as coisas. Os problemas nós sempre vamos ter. Você tá falando sério? Nós precisamos nos organizar para tentarmos ajustar aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que a gente pode resolver e aquilo que nós não podemos resolver, colocar realmente nas mãos de Deus e também nas mãos de pessoas que são capacitadas para isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Portanto, de alguma forma, tente também deixar de focar os seus problemas e passe a focar nas soluções que Deus já tinha dado no passado para outras situações. E também agora, permita-se ser iluminado por Deus para ir buscando as soluções. Mas, quando as coisas estiverem muito intensas, não esqueça de confiar em Deus e de entregar tudo aquilo que você tem nas mãos dele. Ora comigo, Deus eterno. Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas e alguns deles são um grande peso para nós. Por isso pedimos alívio e principalmente que o Senhor nos ajude nesse processo de resolução. Oramos confiando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Daí, tudo bem com você? Gostou da meditação? Interessante, não é? Que coisa boa ouvir palavras que nos fortaleçam a cada dia. Então, agora vamos trabalhar, já que você está fortalecido. E o nosso conteúdo de hoje será sobre a crase, aquela dúvida que você tem, quando usar, o que significa realmente essa palavra crase. Então, vamos trabalhar um pouquinho. Olha só, coloquei aqui para você uma charge. E aí você tem dois As aqui de um do ladinho do outro, né? Aí um diz assim, tem gente que acha que crase é o nome do acento. É grave. Então, o nome do acento que você coloca cima da letrinha A não é crase, é grave. Mas por que grave e não crase? Ah, porque crase é uma função, ou seja, uma contração de duas vogais idênticas numa só. Então, a crase é representada pelo acento grave, ok? Ótimo. Vamos continuar. Lembre-se, nas regras, este sinalzinho aqui, que é o acento grave, colocado em cima do A, você não deve usar diante de palavras masculinas. Então, quando você fala a pedestres, não dá, porque pedestres, palavra masculina. Então, não posso usar, ok? Sempre será assim, professora? Ah, aí nós paramos para conversar um pouquinho. Porque diante de palavra masculina, só quando ficar subentendido a palavra à moda. Aí sim você vai colocar o sinal indicativo. Do contrário, você não poderá usar, ok? Agora vamos ver com relação a horas. Olha só, ela está estudando desde as 6 horas. Aqui esse as, aqui com acento indicativo de crase, nós não devemos usar. Ela está estudando desde as 6. E agora? Qual que está certo? Esse aqui desde as 6 ou desde as 6 com ou sem?
Olha a dica, não se usa crase depois de preposição. Agora, tem uma exceção. No caso, a preposição até, a crase é facultativa. Você poderá escolher colocar ou não. Ela estudará até às 18 horas. Ou ela estudará até às 18 horas, sem o sinal indicativo da crase. Tudo bem? Então, lembrando, diante de horas, se o as vier antecedido de uma preposição, não usa. Mas, se a preposição for até, facultativa, você pode usar ou não. Agora, vamos relembrar que crase é a contração, é a fusão de duas vogais, ó. A mais A, vai dar igual a com sinal indicativo, ok? Então, vamos lembrar que crase é essa função, essa junção da preposição a, exigida pela regência do verbo ou do nome, mais o artigo definido a. Os pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, e o pronome demonstrativo a, certo? Então, toda vez que esses pronomes aqui demonstrativos vierem depois acompanhado por um pronome, por um pronome demonstrativo a, para a, aí então você vai ter a ideia de quê? De que você precisa usar o sinal indicativo de crase. Agora, quais são as condições para que realmente ocorra, então, a crase? O termo regente, que vem antes do a, deve exigir essa preposição, ok? Por exemplo, perguntei à menina o nome dela. Quem pergunta, pergunta a alguém. Então, esse verbo perguntar, ele exige a preposição a, ok? E o segundo, o termo regido tem que ser uma palavra feminina, que admita artigo. Menina é uma palavra feminina. Ela admite artigo? Sim. Portanto, perguntei a menina, vai estar com sinal indicativo de crase. Agora, vamos ver aqui exemplo para isso. Ele foi à fazenda ontem, depois do almoço. Quem vai a algum lugar. Então, ele pede a preposição a. Fazenda é uma palavra feminina. Ela admite o artigo a. Então, ele foi à fazenda. Você vai usar o sinal indicativo da crase. Agora, lembre-se, não é sempre que nós podemos usar o sinal indicativo da crase. Nós precisamos cuidar alguns casos. Vou lembrar aqui a você 6 casos que é proibido usar a crase. Antes de verbos no infinitivo. Que são verbos infinitivos? Cantar, falar. Vou a cantar, por exemplo. Não vai, o verbo está no infinitivo. Antes de artigos e uma, também não vai. Ele só vai em cima do a. Antes de a mais plural. Quando você tem a meninas, entreguei a meninas. Meninas está no plural feminino. Este a está no singular, portanto, não aceita. Professora, se tiver as meninas, se a ideia for para as meninas, aí vai, porque o as estará no plural e meninas também estará no plural. Antes de pronomes, só que você precisa lembrar o seguinte: os pronomes de tratamento sua, senhora, senhorita, aquele, aquela, que são pronomes demonstrativos, esses aceitarão. Então, quando fala antes de pronomes, depende do pronome. Entre palavras repetidas, por exemplo, gota a gota, não vai. Antes de palavras masculinas, também é proibido usar, mas nós temos as exceções. Quando a palavra masculina puder nos dar a ideia de que subentendido está à moda, aí você vai usar o sinal indicativo de crase, ok? Então, crase, existem os casos que você usa, os casos que você não usa e os casos facultativos, em que você escolhe de acordo com o contexto comunicativo,
ok? Então, só para lembrar a você que diante de horas, se as horas forem determinadas, por exemplo, sairei às 3 horas, está determinado, você vai usar. Agora, se estiver diante de preposição, não, com exceção da preposição até, que é facultativo. Quando você vê locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas femininas, você vai usar o acento indicativo de crase. Por exemplo, à tarde, à direita, à medida que, à espera de, à frente de, todos irão. E a palavra casa é a palavra terra, professora. Boa, casa e terra são palavras femininas, ok? Só que eu preciso ter a palavra casa determinada e a palavra terra determinada também. Exemplo, vou à casa de Maria. Casa está determinada de quem? De Maria. Então, você vai usar o sinal indicativo de crase. Nós chegamos à terra de nossos pais. Se fosse nós chegamos à terra, não. Mas como tem a terra de nossos pais, você usa, ok? Se a palavra casa ela estiver no sentido de próprio lar, você não deve usar. Antes de chegar à casa, o ladrão trocou de camisa e tirou o gorro, certo? Muito bem, essas foram as nossas considerações sobre a crase hoje. Você poderá acompanhar isso na sua apostila a partir da página 71, ok? Um abraço e até a próxima.